Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas queridas do meu coração, estamos aqui para continuar os resumos de Fazbear Frights, que é agora o Fazbear Frights 2, conhecido como Tales from the Pizzaplex, a continuação dos livros, e agora estamos no universo de Security Breach. E vamos, pessoas, agora falar do Lally's Game. A gente já trouxe a primeira história, que é Fragilidade, né, Frailty. Eu já trouxe pra vocês, já resumi essa história, e já tá até na playlist, pessoas. Eu vou colocar tudo na mesma playlist porque é uma sequência do outro. Então, tipo assim, vão ter coisas do universo da Fazbear Frights que vão ser utilizadas aqui no Tales from the Pizzaplex e que vai ajudar a complementar coisas até da Fazbear Frights também e de coisas do passado e também agora do universo do Security Breach. Então, pessoas, vamos finalmente para a história que leva o nome da capa do livro, que é Lally's Game. Então vamos ver a história dessa criança meio esquisita e o que vai acontecer desse negócio muito louco. Lembrando também que tem também uma outra história que tá ainda, sabe, meio que por trás, aquela coisa toda que vai acontecer depois no final de cada livro, que depois juntando tudo dá uma história completa. Não sei que personagem que é, porque a gente não chegou lá ainda, não sei o que referenciar esse negócio novo, mas tem uma outra história paralela parecido com o Fantasma Despedaçado. Sabe, aquela coisa do City Wraith, aquela coisa toda, não sei o que vai explicar, não sei o que vai ser, mas quando pelo menos sair, acho que o 5º ou 6º livro, eu já devo trazer um resumão, pelo menos pra vocês não ficarem perdidos também. Então, pessoas, antes de nós irmos, vídeos assim dão um enorme trabalho, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Dá uma força pra nós, pessoas, o YouTube tá ficando cada vez mais difícil, mas com a ajuda de vocês a gente consegue superar essas coisas. Muito obrigado já por estarem aqui, e vamos lá, pessoas, resumir o Tales from the Pizza. Agora vai começar a falar de uma moça chamada Selina. Selina, ela tem um marido que é praticamente um cara perfeito, e é o cara chamado Cade. Cade e Selina, eles são um casal, não digo assim, nossa, eles são a Patricinha e o Bombado, assim, eles não se definem dessa forma, mas eles são duas pessoas muito bonitas juntos, vamos pôr assim. Eles são pessoas que conheceram desde o colégio, eles já se namoram há muitos anos e eles estão perto do casamento, praticamente. Eles estão agora fazendo como se fosse uma mudança para uma casa nova. Os dois vão começar a morar juntos e é o sonho da vida da Selina. Todo mundo elogia o Cade. O Cade é um cara maravilhoso. Ele, no trabalho dele, ele é um cara incrível. E a Selina também, o pessoal só tem elogios. Ou seja, são duas pessoas muito boas que decidiram se juntar e agora eles são o casal perfeito praticamente. Os dois se amam, os dois se gostam e não tem nenhum problema um com o outro. Um detalhe que é importante falar, a Selina, ela tem alguns ataques de ansiedade enquanto ela dorme. Ela não tem alguns sonos tranquilos, ela tem alguns problemas já, tipo, pensando algumas coisas meio que, sabe, saindo da cabeça dela, a ansiedade dela batendo do nada, mas, aparentemente, isso são coisas que é da cabeça dela, não é nada, sabe, com uma profundidade enorme. Só do nada ela acorda na madrugada com uma mini crise de ansiedade, pensando em alguma coisa, ainda mais no futuro que vai vir pra ela, que ela tá indo casar com o Cade e eles estão indo se mudar pra uma nova casa. Nisso também ele vai contar, né, a história, vai falar a respeito que o Cade é muito ligado à mãe dele e eles estão indo pra casa do interior, que é onde a mãe do Cade mora, e eles vão fazer uma viagem até lá. Mas antes deles fazerem essa viagem, vai ter a mudança nessa nova casa que eles estão preparando pro casamento. Então eles estão se mudando pra esse novo lugar e depois também eles vão pra casa da mãe dele no interior. Aí eles estão fazendo a mudança, aquela coisa toda linda e maravilhosa. E aí o pessoal da mudança do nada acha lá no meio das coisas, né, que eles estão empacotando lá no meio do caminhão, e acha uma caixa um tanto quanto feia, bizarra e velha. Mas ela tá toda lacrada assim, mas é uma caixa muito velha, né, com os cadeados assim, um negócio bem esquisito. E aí a Selina, ela até fica estranhada, tipo, ué, mas essa caixa aqui parece de casa mal assombrada, a gente vai levar isso aqui mesmo? E os caras da mudança pegaram e falaram, olha, tá aqui, é a caixa, não tem o que fazer. É a caixa que veio junto, eu só tô entregando, moça, eu não sei de nada. Aí ela já meio esquisita, essa caixa tá aqui, porque, tipo, parece meio que uma tralha velha, parece um negócio meio estranho. Quando ela percebe o Cade começa a olhar meio estranho pra ela. E aí eles têm até uma briga, né, entre os dois, tipo assim, pô, eu achei que a gente fosse levar só as coisas de memórias das nossas infâncias, as coisas que a gente teve no passado. E aí o Cade fala assim, olha,
é uma coisa minha muito importante, é uma coisa do meu passado, e eu quero levar isso aí, e qual o problema? Vai brigar comigo agora por causa da caixa? A caixa é minha, eu faço o que eu quiser. A Selena até achou estranho, tipo, tá me respondendo meio grosso, que isso? O cara tá ficando meio doido, não tô entendendo. Depois o Cade, ele volta meio ao normal e fala, não amor, deixa isso aí, é coisa do nosso passado, a gente concordou que ia vir e tal, junto. E aí os dois conversam e fica tudo bem. Passa um tempo, então eles vão lá pra casa da mãe do Cade, que é a Janice, o nome dela. E aí estão conversando, falando das coisas do casamento, aquela coisa, ah, meu filho vai casar, que lindo, maravilhoso. E aí o Cade, ele volta pra parte do trabalho dele, né, ele vai pra parte lá onde ele trabalha à tarde. Então eu acho que essa mudança foi feita na hora do almoço, e aí agora ele foi voltar pro trabalho dele e deixou passou um tempão, deixou lá a mulher na casa da mãe. Então eu acho que eles não viajaram tão longe pro interior assim, mas é em outra cidade, pelo que dá a entender no livro. Mas o importante não é nem isso, o importante é que a Selena, ela começa a olhar algumas coisas da casa, né, algumas coisas antigas, que eles também vão levar de mudança, né, algumas coisas assim, que tem lá do Cade, já que é a casa da mãe dele. Nisso ela para, né, como se fosse um closet assim, um negócio guardado como se fosse um armário, e acha uns álbuns antigos de foto dele. E nesse meio dessas fotos, ela vai olhando como o Cade era criança e tudo mais. Ela nunca viu essas fotos, a mãe dele também nunca apresentou essas fotos pra ela, mas ela acha estranho um negócio. Ela vai vendo umas fotos mais antigas e começa a ver como se fosse, tipo, na foto, como se tivesse um fantasma, como se tivesse algum bicho, alguma coisa meio esquisita no meio do negócio em volta do Cade. Ela acha bem estranho o negócio, mas a Janice também tá na foto, o pai do Cade também tá na foto, um negócio meio estranho. E aí ela percebe que na verdade não é um fantasma, mas sim um robô. Um robô parecendo como se fosse uma criança. E aí ela percebe direito, olha a foto, né, tá escrito Lally's Game, o jogo da Lally. E aí ela olha de novo e percebe que na verdade todo esse lugar é a Freddy Fazbear Pizzaplex, vulgo lugarzinho que nós jogamos no Security Breach. E esse lugarzinho muito louco tá cheio dos neon, cheio das coisas, e isso já faz alguns anos então que aconteceu. A gente tá vendo talvez a história daqui 15, 20 anos, a gente não tem uma data certa, mas é fato que já foi esse negócio da Pizzaplex, tanto que eles falam, foi um dos maiores centros de entretenimento que a Fazbear Entertainment já fez, mas ficou por isso mesmo, e aí o Cade, né, gostava muito desse negócio no passado. A gente descobre tudo isso porque a Janice, mãe do Cade, começa a falar com ela, né, depois que, você achou um álbum de fotos, deixa eu relembrar umas coisas. E aí ela fala, o Cade e essa robô, eles eram muito amigos, ele gostava muito de ir nesse brinquedo, porque o brinquedo era especialmente para crianças que não podiam ficar sozinhas e não tinham tantos amigos assim. Então, como o Cade era um menino muito solitário, ele acabou ficando bem afeiçoado com essa robô aí do caramba. E eles brincavam pra caramba. E aí, ela acha estranho, porque, mas o Cade nunca comentou comigo sobre isso. Achei meio estranho, um negócio que impactou a vida dele, tem até foto, né? Foi uma parte importante da vida dele. Aí o Cade chega do trabalho, eles começam a fazer a janta, aquela coisa toda. E aí a Selena resolve confrontar o Cade. Fala, olha, eu vi umas fotos antigas suas com uma robô chamada Lally. E aí, tipo, você nunca me falou que você foi, negócio da Fazbear, que você foi lá no Pizzaplex, você nunca me falou isso. E aí o Cade fala, eu não gosto de comentar sobre isso. Aquela afeição daquele homem apaixonado, lindo, quando vê a mulher da vida dele, virou uma carranca. O cara ficou totalmente pistola, atacado. Falou, eu não gosto de falar sobre isso. Isso foi no meu passado e acabou. Era um negócio que eu gostava e eu não quero falar disso. Aí, mas a mulher fala, mas você tá agindo de uma forma meio bizarra. Uma hora você tá todo amorzinho comigo, agora você tá todo bravo comigo, né? E aí o Cade fala, eu não quero saber, isso aí já foi, aconteceu um negócio muito ruim que eu não gosto de lembrar. E aí a Selena fica, vixe, o bagulho então foi louco, né? Então eles casam, tá lá, coisa linda, maravilhosa do casamento, né? Toda aquela coisa maravilhosa. E aí ela começa a ter alguns pensamentos meio suspeitos a respeito do marido dela. Ela começa a perceber que talvez o marido que ela tanto ama, aquela coisa toda, não confia 100% nela,
mas também ela não tá confiando 100% nele. Fica aquela coisa do tipo assim, pô, tô casando, mas, pô, esse negócio da Fred Fazbear, lá da Pizzaplex, essa história toda, aí tem agora uma caixa toda trancada, velha. Pô, caramba, eu tô casando com esse cara, ela começa a ter essa suspeita, mas ela casa mesmo assim. Ela tem a suspeita, mas ela pega e vê que toda a parte de romance que eles tiveram, a história linda que eles construíram juntos, vai ser maior do que esse negócio aí, né? Segundo na cabeça dela. Depois disso, eles pegam, tem a lua de mel, aquela coisa toda linda e maravilhosa. Eles vão pra casa que eles se mudaram, e aí então eles têm um acordo. Fala assim, ó, vamos deixar a caixa então no sótão de casa. Deixa lá em cima, não vai ninguém mexer lá, deixa o bagulho lá encarnado lá no canto, deixa o bagulho lá quieto, e vamos viver nossa vida. Tá bom? Tá bom então. E aí ela pega, vai, passando os dias, vão arrumando a casa, né? Vão, sabe, fazendo a parte de desempacotar as coisas da mudança. E ele vai trabalhar. Ele é um programador, caso eu não tenha falado isso. Ele trabalha com partes de lógica, trabalha numa empresa muito grande de programação. E ele tá lá fazendo as coisas dele. Depois disso, ela tá, né, fazendo as coisas da mudança enquanto ele foi trabalhar. Volta essa suspeita na cabeça dela. O que será que é esse raio dessa caixa e por que ele tá escondendo tudo isso dela? Ela começa a ficar tremendamente, né, curiosa para ver o negócio e vai procurando. Ela vai lá pro sótão, dá uma olhada, vê lá no cantinho, né, porque eles não tem muita coisa no sótão mesmo, né, já que eles estão mudando faz pouco tempo. Ela olha, a caixa não tá lá. Aí já vai, beleza, né? Vamos ver onde tá esse raio dessa caixa. Ela vai para outros quartos, acha que vai, colocou em algum lugar, não tá lá também. Vai na garagem, dá uma olhada, que é o canto que o Cade mais fica, né, mexendo com coisa de mecânica, né, no hobby dele, também não tá lá. Aí ela vai nos closets e vai para um dos quartos, que estão separados algumas coisas que ela lembra que é umas caixas de papelão que eles ficaram de jogar fora. E ela entra nesse quarto e o quarto tá enfiado de caixa de papelão, mais um monte de pano, de cortina, um quartinho da bagunça praticamente. Ela acha aquilo muito estranho porque eles iam limpar esse quarto. Ela falou que o Cade, né, que ia fazer essa limpeza, ó, Cade, vai limpar e tal, e o cara não fez nada. Tá lá tudo ainda largado do mesmo jeito. Ela pega, vai mexendo nas caixas e olha só a surpresa dela, a tal caixa velha com os cadeados, tá tudo lá. Aí ela fica pistoleta, fala assim, não é possível que o cara largou o negócio aqui, eu vou pegar e vou abrir essa caixa, eu vou ver o que tem dentro desse negócio. E aí ela tenta procurar a chave dele, não acha, ela vai lá na parte lá da garagem, pega uma chave de fenda e começa a querer mexer, né, no negócio lá do cadeado que tá lá preso a caixa. E nisso, ela escuta um barulho e é o Cade chegando em casa. O Cade vai lá, tá arrumando. Ô, mulher, eu tô aqui e tal. Como é que você tá? Onde você tá? Aí ela vai correndo e aí ele percebe que tá meio estranho. Ele percebe que ela veio de um canto, talvez, que tem a caixa que ele guardou. Aí ela pega, tô bem, né? Mas eu ainda tô encafifada com esse negócio dessa caixa, dessas coisas, desses segredos que você fez. E lá no negócio da Pizzaplex, não me conta. Eu quero saber. Aí ele fala, você quer saber o quê? Aí ela fala, eu quero saber a verdade. O que é essa caixa? Você falou que ia colocar no sótão e tá aqui nesse quarto da bagunça que você falou que ia arrumar. Você vai jogar essa caixa fora? O que você vai fazer? Aí ele pega e fala, você abriu a caixa? Ela fala, não, me responde, eu tô fazendo uma pergunta pra você. Aí ele começa a frisar, você abriu a caixa? E ele começa a ficar cada vez mais pistola. Você abriu a caixa? Diz pra mim, você abriu a caixa? E cada vez mais ele fica mais pistoleta, falando, você abriu mesmo a caixa, mulher? Você abriu ou não abriu a caixa? Ela fala, não é bem isso, é que eu ia abrir, mas aí eu tava... Aí ele nem espera ela terminar de falar, ele vai correndo e a caixa tá toda aberta. Tá lá, arrebentada, como se a porta tivesse aberta, tudo como se alguma coisa tivesse saído de dentro. E aí ele pega e fala, meu Deus, o que você fez? Aí ela pega, eu não fiz nada, eu tava tentando abrir o negócio e agora eu não entendi nada. Que você não me explica, você não fala nada comigo. Aí ele fala, ele fica sem palavras, ele dá um abraço, mas ele tá catatônico. Parece que alguma coisa mexeu muito com o passado dele e ele ficou completamente traumatizado com isso. Aí então os dois sentam meio já calmos assim e ele começa a falar o que realmente aconteceu para ter essa caixa. Ele lembra lá no Pizzaplex
que ele e as crianças brincavam lá no Lally's Game. E aí, ele tava um belo dia lá, naquela coisa toda, né, de ser criança, e a Fazbear tava mexendo em alguns lugares dentro do Pizzaplex que estavam em manutenção, umas paredes caindo, a Roxy Raceway lá travada, e aí então, até que um belo dia, onde tava o Lally's Game, o negócio acabou ruindo, né, o teto, as paredes lá e tal, acabou tendo como se fosse um acidente lá. Nisso as crianças não se feriram, mas a boneca Lali, né, na verdade é o boneco, tava falando errado, me perdoem, o Lali, ele pega e some do negócio, ele desaparece. Aí então as crianças, né, todas com medo, e ele também, voltam pros seus pais, mas aí a Fazbear decide fechar a atração, e aí eles pegam e voltam todo mundo pra casa. Nisso, quando ele tá voltando pra casa, ele percebe que tem alguém seguindo ele. Ele não sabe direito o que é inicialmente, mas depois quando ele vai olhar, ele parece que tá vendo o Lali em tudo que é canto. Ele chega na casa dele, ele vê o Lali em cima do armário. Ele vê o Lali e depois tá brincando numa caixa no fundo, tá lá o Lali olhando pra ele. E aí isso vai passando semanas, meses, e esse boneco fica toda hora atormentando ele. Ele não consegue dormir, ele tem sempre alguma coisa olhando pra ele e é o tal do Lali. Ele fica tremendo de medo até que ele tem uma ideia brilhante. Ele pega um quarto vazio, ele tira tudo e deixa só uma caixa, que é justamente a caixa com as trancas de cadeado, que tipo, cabe a criança perfeitamente lá dentro. Mas aí ele falou assim, eu vou fazer isso, não tem outro lugar pra Lali se esconder, né? Porque a Lali sempre ficava olhando num canto, sempre ficava olhando num ladinho assim, como se estivesse meio que escondida, tipo, me ache e tal. Nisso, ele vê que a Lali tá lá dentro da caixa, que só tem lá, né, nesse quarto todo vazio. Ele pega e tranca a caixa. Ele chega lá perto, sabe que a Lali tá lá dentro, ele tranca a caixa e ficou por isso mesmo. Ele guardou a caixa no closet e desde então a caixa fica com ele, pra ele proteger, né, da Lali não fazer nada com ninguém. E aí ela fala, a Selena, pô, mas isso aí é loucura, você tá ficando doido. Isso aí foi um negócio que você usou pra livrar do medo. Aí ele fala, não, foi real. Não, eu sei, o Lali, ele fez um negócio ruim. Eu tenho certeza que foi ele que causou aquele acidente. E agora ele me seguindo pra tudo que é canto. E você abriu a caixa. Ele tá agora solto aí em algum lugar. A Selena, ela começa a achar muito estranho, tenta acalmar o marido dela por conta dessa experiência traumática, e os dois vão tentar dormir. Uma noite bem complicada e difícil, mas aí ele fica agora olhando pra tudo que é canto, pra tudo que é lugar, e fica nessa coisa suspeita de que talvez tenha um bicho agora dentro da casa. Nisso eles estão tentando se livrar desse negócio da Lali, né, dessa sombra talvez aparecendo na casa. Eles fazem uma festa com os amigos, né, com os vizinhos também. E aí então a Selena vai pegar algumas coisas na geladeira, sabe, lá dentro da casa. Ela vai lá, e quando ela tá pegando as coisas assim do freezer, ela vai dando uma olhada num ponto assim, sabe, com os armários assim, ela vai olhar e ela vê parte da cabeça do robozinho. Ela vê lá a parte do robozinho assim pra cima, só dando uma olhadinha pra ela. Ela toma um susto do caramba e corre pra chamar o Cade. O Cade, né, ela fala assim, olha, eu preciso que você venha aqui um minuto pra ver um negócio. Aí chama o cara pra dentro, puxa ele pra pelo menos ficar um pouco mais perto, pra não falar tão alto. E ela fala, eu vi o Lali, ele tava ali, ó, apontou pro lugar do armário. Ele vai ver, não tem nada ali mais. E aí começa a suspeita do tipo assim, putz, caramba, ela tá vendo coisa? O que tá acontecendo, meu Deus do céu? E aí então o Cade fala, não tem nada ali, amor. Você viu o Lali? Assim, eu vi ele tava ali no canto. Aí ele, tá bom então. Não, tudo bem. E aí ele pega e vai então, volta, né, vamos disfarçar que agora não é a hora da gente pegar e falar disso. Deixa todo mundo embora que depois nós conversa. Beleza, então eles voltam lá e falam assim, ela viu um bicho dentro da cozinha, e aí ela veio me chamar só pra livrar do bicho, agora já tá tudo certo. Eles vão dormir e no outro dia é um sábado. A Selena, ela acorda e vê que tem um bilhete do lado da cama dela, que é do Cade, falando, ó, me ligaram urgente aqui do trabalho, eu tenho que ir lá resolver os negócios. Nisso ela acha muito suspeito porque em todos esses anos que eles estão juntos, ele nunca foi chamado pra ir numa emergência no sábado.
ela começa a achar muito suspeito e começa a tentar fazer algumas coisas do tipo assim, será que o Lali tá andando por aqui mesmo? O que será que tá acontecendo? Ela tenta puxar um pouco na consciência dela, assim, fazendo uma lógica do que estaria acontecendo, e ela começa a fazer tipo assim, pô, mas o Cade, ele some do nada, agora ele sumiu de novo, ele fica nesse trabalho que eu não sei o que é. Ela começa a puxar um pouco do tipo, pô, esse meu marido é meio esquisito. Ainda mais com esse boneco, né? Por que fica guardando esse boneco todo esse tempo? Por que fica com esse bicho? Ela vai pegando essas perguntas e ela sente que tem alguém observando ela. Ela sente que talvez o Lali esteja observando ela, né, de algum ponto da casa. Ela fica com muito medo, ela pega o carro dela e vai pra casa da sogra. Ela viaja lá pra casa da sogra e vai lá ver e tenta conversar com ela. Nisso vai pra casa da Janice, né, a mãe do Cade, e aí eles começam a conversar. As duas, né, estão trocando ideia. A Janice, ela começa a falar assim, então, você veio aqui no supetão, o que tá acontecendo? Tá com algum problema, minha querida? Aí ela fala, eu tô com um problema sim, o teu filho tá agindo estranho e eu quero saber o que aconteceu nesse tal acidente, que falou que quebrou as coisas lá no Pizzaplex, o que rolou com esse boneco, por que ele tá guardando esse boneco até hoje? Aí ela fala, pô, minha querida, olha, o Cade é um menino muito, muito estranho, mas ele é um amor de pessoa, que não sei o que, começa a elogiar, não sei o que, ela fala, eu não quero saber que ele é lindo, que não sei o que, eu quero saber o que aconteceu, me fala a verdade. E aí a Janice, ela pega e com medo, né, de toda a situação, ela fala, olha, lá quando ele era criança, ele não tinha muitos amigos, ele era muito sozinho, ele sempre queria ter um irmão, um amigo pra poder brincar, e quando eu levava ele lá no Pizzaplex, né, esse brinquedo, né, o Lali, era usado, né, pelas crianças e tudo mais, que eram muito sozinhas. E o jogo em si é pra duas pessoas somente, né, o Lali e você. Mas existe uma questão que fazia as coisas ficar um pouco mais diferente ainda. O jogo, na verdade, era jogado por uma pessoa só. O Lali era controlado pela criança que estivesse jogando ele. Ela fala, como assim? Como assim controlado por controle remoto? O quê? Ela falou, não. A criança pegava o brinquedo, né, o Lali, colocava em algum lugar e depois saía pra se esconder. E aí depois tentava achar o Lali de alguma forma no espaço lá. Na verdade, o jogo nunca foi de duas pessoas, era de uma pessoa só. E aí, então, aconteceu um acidente com um menino chamado Daniel. Aí fala, Daniel? Mas como assim? Daniel era um moleque lá da escola, amigo, né, do Cade, eles brincavam algumas vezes juntos. E aí, ele foi pra esse brinquedo, né, lá falar com ele, vou brincar também que não sei o quê. Tipo, eu vou esconder o Lali e você tem que procurar ele. O Cade falou assim, o brinquedo é só pra duas pessoas. Com o Daniel ia ficar 3 pessoas. Aí já somando, tipo assim, parece que o Cade achou que realmente o Lali andava sozinho. Mas não, era ele que controlava o Lali. E ele achava que o Lali era um brinquedo que andava de verdade, mas ele controlava e tal. E aí falou assim, o Daniel, você não pode brincar, é só pra 3 pessoas. E aí então aconteceu um acidente, que ela falou assim, o tal do Daniel sumiu simplesmente do nada. Não sabe o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, mas foi algo meio traumático e foi por isso que eles fecharam o brinquedo. Não teve acidente de muro caindo, não sei o que, não teve nada disso. O que aconteceu é que uma criança acabou sumindo nesse brinquedo, foi o tal do Daniel. E o meu filho tava lá no brinquedo, eu não sei o que aconteceu. Nisso, quando ela saca finalmente o que tá acontecendo, ela pega então e fala assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ela pega então, a única coisa que ela pensa, né, Janice, obrigada, tal, eu tô indo embora. Ela, não, filha, fica aí, espera meu filho chegar. Meu filho tá chegando agora, eu avisei que você tava aqui. Aí ela fica totalmente desesperada, ela pega e fala, não, tem que ir embora. Ela pega as coisas dela e rapa. Ela vaza, ela pega todas as coisas e tenta voltar pra casa dela o mais rápido possível. E aí ela percebe que no encalço dela tá o marido dela, o Cade, vindo atrás. Nisso ela vai correndo, vai, pá, não sei o que, tenta chegar lá. Ela chega na casa, ela pega todas as coisas dela e ela tenta trancar a casa. Tranca tudo lá, pá, não sei o que. Ela acha que, tipo, pô, será que é o tal desse boneco controlando um carro? Não é possível, né? A tecnologia daquele lugar era muito bizarra, mas não sei. Ela não sabe mais nada. Ela tenta pegar mais algumas coisas na casa dela, até que ela para no sofá pra pegar mais as coisas e ela sente que tem alguém atrás dela. E alguém atrás dela chega e fala assim,
se você deixar o Lali triste, eu vou ter que te pôr dentro da caixa. E a voz é do Cade. E aí o Cade, ele pega e começa a fazer um tom de ameaça pra ela. Ela fica completamente assustada. Fala, mas o Lali não é do mal? Ele não te perturbou durante a infância toda? O que a gente vai fazer? Aí ela tá tentando raciocinar ainda. Aí ele fala, sim, me perturbou. Mas Lali é meu amigo. E a brincadeira é só pra 2 pessoas. Aí ela vê essa resposta, ela nem pensa 2 vezes e sai correndo. Como ele tá na parte da entrada, ela tenta correr na casa dela, tentando chegar em algum lugar, e ela vai na parte de cima, mas acontece o pior. Vamos descrever em outras coisas que agora as páginas ficam cada vez mais absurdas do Lali's Game. Nisso agora nós estamos no ponto de vista do Cade. O Cade, ele meio que parece que teve um blackout, alguma coisa, ele tomou uma porrada na cabeça. E realmente isso aconteceu. Na briga, né, dos dois, daquela coisa de fugir, eu não contei pra vocês, mas a Selena, ela consegue jogar um negócio na cabeça dele, deixando ele meio atordoado. Nisso, ele pega, e depois que ele acorda desse negócio, ele vai atrás aonde, né, estava, né, ou talvez a mulher dele estava, e ele vê um rastro de sangue. E ele percebe, meu Deus, não é possível. Ele vai lá e tá no quarto com aquela caixa antiga e a Selena tá dentro da caixa, né? Aquela caixona velha e tudo mais. E aí ele fala, não é possível, o que aconteceu? Meu Deus, o que rolou aqui? Aí ele pega, vai, fecha a caixa, acontece todas as coisas e ele fica muito triste. Mas a vida segue e passa mais alguns anos. Ele conhece uma outra moça chamada Debbie. E aí eles estão pra casar de novo, mais a coisa, passa vários anos. E aí essa Debbie fala, nossa, vamos mudar pra uma nova casa, que legal, você já tem uma casa. O que é essa caixa velha que você tá carregando aí na garagem de casa? Fala, é uma caixa das minha infância, das coisas da minha infância, não abre ela não. Aí ela, tá, você nunca me falou dessa caixa. Porque eu tenho um passado meio complicado com ela. E aí então, do fundo, quando o Cade volta e olha pra caixa, tem 2 olhos olhando de volta pra ele. 2 olhos robóticos olhando pra ele. Isso é Lali's Game, molecada. Explicando basicamente, é um psicopata. O cara é um psicopata com dupla personalidade. Uma personalidade ele é de boa e a outra personalidade ele é um assassino cruel que tá usando a desculpa do robô, né, atacado da Fazbear Entertainment pra ele fazer as coisas ruins dele. Então, tipo assim, pegando o paralelo que nós conhecemos de Five Nights at Freddy's, onde, tipo, tem um bicho mal matando as crianças e tudo mais, aqui é uma criança que já tinha alguns problemas de se socializar, sei lá, e aí foi quando esse acidente que rolou com o Daniel lá no Lali's Game, no Pizzaplex, que acabou revelando um outro psicopata, que é esse tal de Cade, que aí depois ele casou, conheceu a Selena, aquela coisa toda, e aí depois acontece o ruim. Os dois pegam, casam, ela começa a querer descobrir as coisas do passado e ela acaba descobrindo coisa demais. Ele pega e a personalidade psicopata, que é o Lali, pega, né, e mata a Selena. E aí então depois ele volta a ser o Cade como se nada tivesse acontecido e ele acha que ele nunca cometeu esses crimes e aquela coisa toda. Então, tipo assim, ele tá usando o boneco da Fazbear, né, da Pizzaplex, como uma desculpa de que as coisas são atacadas, né? E aí o boneco é ruim, aquela coisa toda. Tipo assim, é uma outra parada, né? Tipo, a gente está sempre vendo que os bichos são mal de verdade, que não sei o quê, mas nesse aqui o Lali não é mal, não é nada. E o cara sendo usado de desculpa, né? O boneco sendo usado de desculpa pra fazer as ruinzices do Cade. Bom, pessoas, a história é boa, não acrescenta em muita coisa, mas é uma parada diferente que mostra algumas coisas que rolaram, né, no Security Breach, no Pizzaplex. Na mesma época que rolou aquelas construções, pode ser que realmente tenha caído a parede, sei lá, que é citado até no livro. Então, os eventos que rolou lá na Roxy Raceway, por exemplo, realmente aconteceram, aquela coisa toda. E, enfim, vamos depois, pessoas, para a última história, que é Under Construction, que aí nós vamos realmente ter as coisas dos Glamrocks e também tem algumas coisas com VR e também com realidade aumentada do celular. Será que vai explicar algumas coisas aí entre o Help Wanted e o Security Breach? Tomara!
Então, pessoas, se inscreve e ative o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Espero que tenham gostado. Manda aí pras outras pessoas falando que, ó, o Cor tá lá com a Fazbear Entertainment fazendo as coisas, né? As histórias, os resumos pra vocês. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.